É melhor da tecnologia hoje melhor da tecnologia hoje que, além disso, está tudo gravado. Não, começou agora. Começou agora. Ufa, me livrei da vergonha. Meninas, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandra Godinho. Eu sou casada há 24 anos com o Gerson. Eu sou mãe da Ana Vitória, de 15 anos. Minha formação original, eu formei contabilidade e direito, e porque eu tinha ali um objetivo de passar na prova da magistratura federal. Passei a estudar muitos anos da minha vida vivendo em função disso. Na verdade, o direito, durante muitos anos, ele ocupou o papel principal na minha vida, né? Ele era tudo que eu queria, tudo que eu almejava. Eu não fui uma mulher que queria casar, eu não fui uma mulher que queria ter filho, eu fui uma mulher que quis ser juíza federal. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou te falando isso, e fica tranquila, não é para você conhecer o meu currículo. Eu pós-graduei em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, e, de repente, aos 30 anos de idade, eu me encontrei com Jesus, e tudo mudou. O direito começou... Ele não perdeu a importância, porque o direito é muito importante para mim hoje, uma área que eu gosto muito. Eu uso o direito hoje, não como Eu já ferramenta de acreditei lá. trabalho, No mas azul ou amarelo, isso aí não. mas eu uso o meu conhecimento do direito, ele me ajuda muito em outras coisas, dentro daquilo que eu faço hoje. E quando eu encontrei Jesus, e eu não estou aqui pregando para você conversão, tá? Estou só falando um pouquinho de mim. Quando eu encontrei Jesus, o direito começou a deixar de ser tão importante na minha vida, porque eu entrei ali num processo de cura com Deus. Eu era uma pessoa emocionalmente muito enferma, eu fui uma pessoa muito ferida, né? Desde a infância, venho de um lar desconstruído, meus pais separaram, eu tinha 4 anos e meio, e a partir dali muitos eventos aconteceram, muitos traumas, muitas coisas, e por causa disso eu cresci disforme, eu cresci desconstruída, né? Eu era uma pessoa que não tinha identidade, não tinha personalidade. Na verdade, cada ambiente que eu estava, eu me tornava aquilo que as pessoas queriam, porque eu precisava ser aceita, né? Eu queria ser amada. Eu me envolvi em muitos relacionamentos amorosos difíceis, conturbados, até alguns que eu nem queria, porque eu não sabia ficar sozinha, não sabia estar sozinha. Eu cresci, cheguei na adolescência, eu não tinha identidade, a minha autoimagem era deformada, a minha autoestima era baixa, então eu era completamente desconstruída, né? E eu ali, dentro desse processo, eu fui uma criança abusada sexualmente desde os 6 anos de idade, em muitos lugares diferentes, em momentos diferentes e por muitos homens diferentes. Praticamente em quase todos os lugares que eu estava, acontecia alguma coisa. Então, eu cresci completamente deformada, eu era uma pessoa que não tinha amor próprio, eu me sentia suja, né, mas não era consciente, eu tinha esse sentimento, mas que não era consciente, e por causa desse registro de memória, desse inconsciente, eu aprendi que relacionamentos eram abusivos, eu aprendi que estava tudo bem, não queria nada sério com ninguém, porque, afinal de contas, homens são maus, homens são ruins, e pior ainda, eu passei boa parte da minha vida achando que eu era responsável por causar esse sentimento nesses homens, nessas pessoas, né? Então, eu tentei suicídio 3 vezes, quando eu não consegui morrer, eu entrei num processo de autodestruição. Eu tinha 4 úlceras de estômago, fumava 2 cartelas de cigarro, eu dormia 3 horas por noite, porque eu passava a madrugada, ou eu estava numa festa, ou eu estava estudando, então eu tinha sempre um motivo para não dormir, né? E, além disso, eu entrei num processo de autodestruição, porque eu bebia muito, né? E eu bebia uísque. Cada vez que eu bebia 1 litro de uísque, né? Então, isso é o resultado de uma criança ferida, que cresce com marcas, cresce com registros de memória, e que, se não forem ressignificados, eles destroem a nossa vida, né? Então, depois que eu converti, eu entrei num processo de cura, primeiro de cura espiritual, eu fui liberta de muitas questões, porque eu venho de uma família toda relacionada com o espiritismo, então ele tinha ali algumas situações que precisavam ser resolvidas. Eu depois descobri que eu era uma mulher estéril, depois que eu me casei, eu descobri que eu não podia ter filhos, que eu não conseguia engravidar, e dentro desse processo eu fui curando, e à medida que eu fui curando,
eu fui percebendo que algumas pessoas começaram, algumas mulheres começavam a me pedir ajuda nas mesmas áreas, né, que eu ia sendo curada, que eu ia me sentindo fortalecida. E eu achava que as mulheres vinham porque era uma maneira de eu entender que eu estava sendo curada. Na verdade, eu não sabia que tudo aquilo fazia parte da minha história de vida e que aquilo ia ser usado para ressignificar outras mulheres nas mais diversas áreas. A partir dali, eu me tornei ministro de cura interior, depois eu virei terapeuta, depois eu fiz uma especialização em transtornos emocionais graves, depois eu acabei fazendo algumas formações, agora estou fazendo uma formação, eu e o Pam, inclusive, estamos fazendo uma graduação, uma pós-graduação em neurociência, e eu vou fazer. Eu tive até um convite agora de uma amiga, eu falei, gente, daqui a pouco eu não saio de casa, quero que eu faça outra formação, nem comecei uma, não dá, não, espera um pouquinho. Mas eu sou uma pessoa que eu amo os livros, eu amo estudar, essa é uma herança do meu pai. Meu pai é um leitor voraz, lá em casa eu tenho 3 irmãos, né, eu sou a mais velha, mas dos meus 3 irmãos, 2 são iguais a mim. Né? A gente gosta muito de estudar, a gente gosta muito de conversar sobre os livros. Eu tenho um irmão que está fazendo pós-doutorado agora, eu tenho muito orgulho. Meu irmão é biomédico, eu tenho meu irmão caçula, está fazendo engenharia química, a minha filha está se preparando para passar no IME para engenharia química, então a gente gosta muito dos livros. E eu vou passar minha vida toda estudando, porque eu sei que o quanto mais eu estudo, mais eu ajudo pessoas através do meu conhecimento. Então, essa sou eu, né? Eu sou Alessandra Godinho, e tudo que eu faço é em prol do reino, é em prol de transformar vidas, de trazer liberdade. Né? Hoje eu sou escritora, sou palestrante, também sou pregadora, porque eu sou cristã protestante. Eu ajudo mulheres, ajudo alguns homens também, mas o meu público maior, esmagadoramente, é formado por mulheres, e eu tenho ajudado mulheres aí ao redor do mundo, pessoas que foram discipuladas na minha casa durante um tempo, que hoje estão morando na Europa, outras nos Estados Unidos. Verônica começou a mentoria, agora já está no Canadá, e a gente vai avançando. Então, eu atendo pessoas como terapeuta, né? Mas também tenho turmas de mentoria, e eu sou mentora de alta performance. Por que alta performance? Porque eu mexo em 3 áreas da vida das pessoas, que vai ressignificar todas as áreas da vida de uma pessoa. Eu mexo na parte de inteligência espiritual, na parte de inteligência intelectual, através das turmas de mentoria, despertando níveis de consciência através do conhecimento, e na inteligência emocional, na área da terapia, reprocessando o cérebro, o que, consequentemente, eleva absurdamente o nosso nível de inteligência emocional, fortalece o nosso emocional e literalmente explode o nosso cérebro. Depois, eu costumo dizer que depois do reprocessamento, nunca mais as nossas vidas são as mesmas, e eu nem estou falando isso por causa de um monte de clientes, só que eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, só que eu tenho 5 ou 6 clientes de terapia. Eu nem estou falando isso por causa delas e de tantas outras mulheres que passaram por mim. Eu estou falando isso por causa da minha vida. O meu cérebro explodiu e eu me conectei de forma diferente, com pessoas diferentes, minhas crenças foram quebradas e hoje eu vivo de uma maneira completamente diferente, muito mais leve que o que eu vivia antes, apesar de ter sido curado em tantas áreas. Mas eu tinha situações no meu cérebro de registro de memória que eu não conseguia ressignificar. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês, porque que a gente repete comportamento. Quero falar com vocês um pouquinho sobre mentalidade, sobre os pensamentos e a importância das palavras e dos pensamentos. Alessandra, você vai falar só isso. É simples, mas é profundo. É simples, mas é complexo. É simples, e se você fizer só essas coisinhas que eu vou comentar com vocês aqui hoje, já posso dizer que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Com relação à terapia, muita gente me pergunta, Alessandra, o que é melhor? É fazer terapia com psicóloga, com psicanalista, é fazer com você que é terapeuta de reprocessamento generativo, de reprogramação mental, é fazer a terapia da hipnose. O que eu vou dizer para você? Que eu entendo que toda terapia ela tem uma só vertente. Você não muda ninguém. A única pessoa que você vai mudar no mundo inteiro, ao longo de uma vida inteira, é você mesmo. Mas o que acontece é que quando você muda, tudo ao seu redor necessariamente vai mudar. Por quê? Porque muda a sua perspectiva. E quando muda a sua perspectiva, muda também as suas atitudes, as suas escolhas, a maneira como você lida com as situações
e isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de lidar o mais equilibradamente possível com os eventos que nos acontecem, com as situações que nos acontecem, a partir desses eventos. Como nós lidamos conosco e com os outros a partir dos eventos. Com relação às terapias, o psicólogo, a terapia da fala, ela trata o consciente através da fala. Ela é longa e a recomendação da psicologia é que o indivíduo passe 1/3 da vida dele fazendo terapia, é o que eles consideram saudáveis. Para mim, Alessandra, não faz sentido, porque eu não tenho tempo para perder 1/3 da minha vida se eu tenho 30, ficar 10 anos no consultório do terapeuta, gastando esse tempo e esse dinheiro, eu quero viver bem. Então, para mim, não faz sentido. Tem gente que só se dá bem com a terapia da fala do psicólogo porque precisa ela falar, e está tudo bem. Por quê? É a técnica, é o método que funcionou para você. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, eu pedi para minha filha pegar esse livro aqui. Ele eu acho que nem vende mais, talvez só, não sei, talvez só em sebo. Mas ele é um livro que desconstrói muita coisa que Freud ensinou, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa que eu não concordo, muita coisa que fala que eu não concordo, e não quero entrar nessa área aqui, não, porque não é o nosso assunto de hoje, né? Mas hoje em dia nós temos outras técnicas que são eficientes ou mais e são mais rápidas. Mas o que eu quero falar com você sobre o tipo de terapia? Para mim, mais relevante que a técnica é a quem eu vou me submeter, né? Porque em qualquer vertente eu entendo que se eu estou me submetendo a pessoas que têm convicções diferentes da minha, eu vou ter conflitos, né? Então, essa é a primeira coisa, é a quem você vai se submeter para fazer essa terapia, né? É uma pessoa que pensa mais ou menos como você, as convicções, os valores são parecidos, senão vai dar conflito, né? E a outra coisa, as terapias, elas, na verdade, são uma condução do cérebro para trazer uma pendência que o cérebro tem e para o cérebro trazer a resposta que ele mesmo já tem, ok? Então, no reprocessamento, isso é um pouco mais dinâmico. Quem faz reprocessamento aqui já sabe. No reprocessamento, isso é mais rápido. Por quê? Porque o cérebro trata o inconsciente, o reprocessamento, ele lida no inconsciente, não no consciente. Então, ele pinça direto aquilo que está lá, que você não sabe que está lá, mas que está te causando um bloqueio, está te causando uma crença limitante e que você precisa se livrar daquilo para avançar. E é sobre isso que eu quero falar com você, tá? Eu quero ler uma frase para você, do Chesterton, que diz assim: cada época é salva por um punhado de homens que têm coragem de não serem atuais. O que ele quer dizer aqui? É preciso muita coragem para ser você. É preciso muita coragem para ser quem você foi chamado para ser. É preciso muita coragem, mais coragem ainda, para você não se sentir na obrigação de fazer o que está todo mundo fazendo. Para você não se sentir na obrigação de permanecer na média, de permanecer no efeito manada, ok? Então, eu sei que você é forte e corajosa, eu sei que você dá conta, e eu vou dizer isso para toda mulher que passa na minha vida, porque nós damos conta. Deus já nos dotou com a capacidade alta performance, porque nós temos a capacidade de fazermos muitas coisas ao mesmo tempo, que nós precisamos de organização, a maioria de nós não tem, por isso vive cansada e sobrecarregada. O que nós precisamos é entender, porque tem mulheres, toda mulher nasceu com a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e toda mulher sabe disso, ok? Sim ou não? Todo mundo sabe. Mas engano seu. Tem gente que não sabe. Tem gente, todo mundo nasceu alta performance, toda mulher, mas ela não sabe. Toda mulher é resiliente, é forte, só que ela não sabe porque ela não consegue se enxergar. Por algum motivo ela cresceu deformada, ou ela está deformada, ou ela foi deformada ao longo do percurso e por isso ela não consegue se enxergar. Ela não consegue enxergar nela aquilo que Deus enxerga, ela não consegue enxergar nela o potencial que as pessoas que olham de fora enxergam, e ela precisa se descobrir. E autoconhecimento é poder. Informação é poder, autoconhecimento é poder. Informação liberta, autoconhecimento liberta. Então, nós precisamos de autoconhecimento. Autoconhecimento é um universo enorme, vasto, muito amplo. Imagina o autoconhecimento como um bolo de chocolate, onde você vai fatiando e cada fatia desse bolo representa uma área do autoconhecimento. Então, a gente precisa aprender sobre traços de caráter, leitura corporal. Você não precisa ser especialista em nada disso, mas é muito legal que você tenha uma visão panorâmica para começar a se conhecer. Qual é o seu temperamento?
Quais são seus traços físicos mais predominantes, são os percentuais mais elevados? Por que você precisa saber isso? Para ser mais assertiva na sua vida, para entender como funciona o seu corpo, o que não vai mudar em você nunca, mas que você pode equilibrar a sua balança, para você entender por que você está lidando com determinadas situações sempre da mesma maneira. Então, autoconhecimento é poder. E se vocês não soubessem disso, obviamente que nenhuma de vocês estaria aqui hoje. Amém? Eu vou sempre usar amém, tá? Porque eu não consigo separar, tá? Quando eu estou na palestra. Já pensou? Se eu estiver lá na igreja fazendo uma pregação, peraí, gente, agora é amém ou faz sentido para você? Não dá, é o que sair aqui, mas vai dar tudo certo no final. Não fiquem chateadas comigo, tá bom? Vamos lá, eu quero falar um pouquinho com você sobre o comportamento repetitivo. Alguém aqui já ouviu falar em dedo podre? Alguém aqui já ouviu falar? Já ouvi, bastante, inclusive. Bastante, inclusive, né? Alguém aqui já viveu com o dedo... Alguém já viveu com o dedo podre? Ou está vivendo com o dedo podre? Pois é. Quem nunca, né? Ainda bem que ele já saiu. E aí, Jana? Pois é, quem nunca? Então, por que a gente tem o chamado dedo podre? Que, na verdade, é um nome popular, né? Para chamar o comportamento repetitivo ou a compulsão à repetição, tá? O cérebro, eu quero dizer para você, primeiro, o cérebro, ele é viciado em padrão. O cérebro ama um padrão. Ele ama. Então, quando você vê alguém dizendo para você assim, muda o seu hábito. Mentira, pode sair que ele não sabe o que está falando, porque um hábito, ele não pode ser abandonado. Você pode transformar um hábito, mas você não vai conseguir abandonar um hábito. Isso não existe. Né? A gente muda esse hábito. A gente transforma esse hábito, que talvez fosse um hábito ruim, e a gente converte ele para um hábito bom, tá? Para sair de um ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, mas não se abandona hábito, ok? Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho para você de como funciona o nosso cérebro de uma maneira simplista, tá? Nós temos a parte mais inteligente do cérebro. Não vou entrar em muitos termos técnicos aqui, porque não faria nenhum sentido para vocês e é uma coisa que ia meio que enfadar vocês. Então, vou falar um pouquinho de 3 áreas do cérebro e tá certo, 3 ou 4. Nós temos a parte consciente do cérebro, tá? Onde está a nossa tomada de decisão, nosso raciocínio lógico, etc, etc. São as decisões que você toma. Nós temos a parte emocional do cérebro, cérebro límbico, hoje nem é mais usada essa divisão, mas para o nosso entendimento aqui é suficiente. O cérebro límbico é responsável pelo nosso emocional. Nós temos o inconsciente, chamado cérebro reptiliano, reptiliano de réptil mesmo, de primitivo, parte menos complexa do cérebro, mas não menos importante. Tá? E nós temos aqui, eu sempre falo dela, e eu tenho inclusive que parar para pensar, porque eu sou tão misturada, palestra, ciência, física com Bíblia, que tem hora que eu fico assim, peraí, qual que é a palavra mesmo? Não, Peniel é da Bíblia. Não, então aqui o que eu quero falar para você é peneal. Porque os nomes são parecidos, mas pineal é uma glândula que nós temos aqui no centro do cérebro, que é chamado ponto de Deus, que cientificamente é comprovado que é a parte do homem que se comunica com Deus. Então, significa dizer que é impossível essa separação. Nós precisamos dessa comunicação, desse relacionamento. E aqui, por isso que toda vez que eu falo, você me vê falando da alta performance, você sempre me vê apontando, né? Inteligência espiritual, inteligência intelectual, inteligência emocional, porque é referente a áreas do cérebro mesmo, tá? Não estou aqui inventando, não, é só porque é um hábito, porque são áreas do cérebro. Então, por que a gente repete o mesmo comportamento? Eu quero dizer primeiro para você que o seu cérebro é uma máquina que 400 mil computadores super mega power não dão o seu cérebro. Ele é sabido, ele é inteligente e, vou te dizer, ele é crente, ele é convertido, seu cérebro. Tá? Por que ele é convertido? Porque toda história que você contar para ele, ele vai acreditar, ok? É por isso que a gente precisa ter uma vida de vigilância. Vigilância com os pensamentos, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Vigilância com o que entra, com o que sai da nossa boca, porque toda história que você contar para o seu cérebro, ele é crente, e é crente pentecostal ainda por cima, porque toda história que você conta para ele acredita, tá? Então, o que acontece? O cérebro, ele guarda, seu inconsciente, ele guarda 400%
de tudo aquilo que você viveu desde o ventre da sua mãe. Então, eu já quero desconstruir o seguinte: quando disseram para você, quando a gente romantiza, dizendo que a gente nasce uma folha em branco, isso não é verdade. A sua história, o seu livro da vida, da sua vida, ele começou a ser escrito quando você entrou no ventre. Ali. Hoje, todo mundo sabe, toda mulher sabe que o que a mãe sente, o feto sente. Os traumas que ela vive, o feto vive também. Então, a sua história, ela começa a ser escrita desde a sementinha no ventre da sua mãe, tá? Então, o cérebro guarda 400%, incluindo os 5 sentidos, de tudo que você viveu desde o ventre da sua mãe. Para te dar um exemplo, quando a gente estuda a leitura corporal, por exemplo, um dos traços corporais, existem 5 traços corporais. Um dos traços corporais que nós temos, ele é formado no ventre, que é o esquizoidismo, tá? Pessoas assim como eu, olho grande, às vezes até o olho mais esbugalhado, a gente normalmente usa óculos, testa maior, né? Estou falando assim só da parte do rosto, né? Tem a parte do corpo também. O esquizoide, o traço corporal esquizoidismo, ele é formado dentro do ventre. Então, por exemplo, a mãe levou um susto, teve um trauma, teve um acidente de carro, uma coisa. Dá medo? Não dá, sim ou não? Esse bebê, esse feto, ele sentiu esse trauma? Com certeza ele sentiu esse trauma. O que acontece? Como esse é um traço corporal que se desenvolve no ventre, como aquele impacto foi muito forte, um bebê tem como se esconder quando ele está no ventre? Não. Ele não tem para onde sair, ele está preso ali dentro do útero, não tem como. Ele não sai. Qual é o único lugar para onde ele pode se esconder? Para dentro dele mesmo, dentro da mente. Então, normalmente, se desenvolve mais essa área, né? Desenvolve mais essa área. Testa maior, olhos maiores. Por quê? Ele fica dentro do. Se esconde para dentro de si mesmo. O esquizoide, as pessoas que têm um traço, um percentual de esquizoide elevado, né? Qual é a característica desse traço corporal, por exemplo? O esquizoide, ele é muito bom de ideia, mas ele é procrastinador por natureza. Então, por que o autoconhecimento, eu comecei falando que autoconhecimento é poder? Eu, por exemplo, eu sei que eu sou esquizoide. Aí vai para a internet, pare de procrastinar. Isso é mentira, tá, gente? Para. Porque você não vai mudar o formato do seu corpo. Tem coisa em você que não vai mudar. É você que tem que ter conhecimento de si mesmo para saber, não, se aqui esse ponto precisa ser trabalhado, e não deixa ninguém dizer para você que é ponto fraco, não, tá? Que isso treina seu cérebro para dizer que você é fraca. E você é bem fortinho, você chegou até aqui, ok? Então, quando você identifica, através do conhecimento, que esse é um ponto seu que precisa ser trabalhado, você tem condição de equilibrar a sua balança. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu sou esquizoide. Eu sou procrastinadora por natureza ao extremo. Você não faz ideia. Mas eu sou muito boa de ideia. Eu sou muito boa para projeto, para escrever livro. Eu sou muito boa para isso. Mas se você... Pame, tive uma ideia que, olha, assim, 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 é top. Aí se a Pame diz assim, então, vamos botar em prática. Aí eu digo assim, então, pode ser semana que vem? Entende? Porque eu não sou boa executora. Aí o que eu fiz? Graças a Deus, que Deus é bom demais, me deu um marido que tem um traço corporal masoquista. O masoquismo é um traço corporal onde a pessoa tem uma capacidade enorme de execução. Eles são exímios executores, eles são muito de planilha, muito de organização. Então, eu equilibrei a minha balança. Sim ou não? Mas eu só pude fazer isso quando eu entendi. Quando eu entendi, eu parei de achar que meu marido tinha que ser igual a mim, né? Eu parei de achar isso e entendi que ele está aqui para somar comigo. Ele faz a parte que eu não dou conta de fazer, até para me cobrar os prazos, as coisas dos meus projetos que eu tenho que fazer, até para me cobrar ele me ajuda, porque foi o equilíbrio da minha balança. Mas se eu não tivesse autoconhecimento, eu jamais saberia disso. Talvez eu tivesse que batendo de frente com meu marido, dizendo que ele tinha que fazer, e não ia dar certo. É como as linguagens de amor. Por quê? Que é mais uma área, mais uma vertente do autoconhecimento. Porque se você entende qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor do outro, você para de cobrar dele aquilo que ele não tem para te oferecer, porque ninguém dá o que não tem. Se eu ficar esperando meu marido aparecer aqui em casa com chocolates românticos, me dizendo graça, eu vou achar que ele está doente, que alguma coisa aconteceu com ele lá na rua, porque não é a linguagem de amor dele.
Inclusive, eu falo para ele, olha, nunca mude essa sua linguagem de amor. Eu adoro total, sabe? Você foi na forma para mim, que a linguagem de amor do meu marido é serviço e presente. Então, para mim, você pode continuar nela, eu super apoio, não tenho problema nenhum com isso. Não precisa dizer te amo toda hora, essas coisas, não precisa nada disso, não faço questão. Tá? Você pode continuar me dando presente, o cartão de crédito, pode me dar o serviço, fazendo minhas coisas. Eu estou feliz, feliz demais com isso. Mas é justo eu cobrar do meu marido que ele tenha, por exemplo, palavra de conhecimento, até linguagem de amor dele também, mas cobrar dele toda hora, dizer que ama, que não sei o quê. Eu também não sou essa pessoa lá melosa, né? Minha linguagem de amor também não é essa. Mas, assim, faz sentido você ficar brigando dentro de casa por causa disso? A Ana Maria está rindo porque eu sou a malvada favorita dela, gente. Por isso que ela ri. Se as meninas riem que eu sou a malvada favorita. E agora eu sou a malvada favorita de vocês também aqui, emprestada com a Pome hoje, tá? Então, por que você repete comportamento? Imagina, seu cérebro ele guardou 400% de tudo que você viveu desde o ventre da sua mãe. Você não sabe, mas está tudo registrado aí no seu inconsciente, ok? E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo que é o exemplo que eu mais uso. Tá? Imagina uma menina que, desde criança, ela viu o pai espancando a mãe, o pai bebendo, e o pai gastava o dinheiro todo no botequim, no dia do pagamento. Então, ela também passou muita escassez, muita privação, muita necessidade. Aí você imagina essa menina, né, ela olhando tudo isso. Qual foi o registro de memória que ela criou de relacionamento? Homens são assim mesmo. Relacionamentos são abusivos mesmo. Passar escassez, ter necessidade, passar fome, é normal, acontece, é normal, é assim mesmo. E ela foi para a vida, ela cresceu. Toda vez que ela fosse relacionar com um homem, adivinha qual o tipo, o perfil de homem que ela vai atrair? Alcoólico, abusivo, que joga, que gasta o dinheiro todo, que não supre, que não protege, que ainda espanca. Ela vai passar a vida se colocando debaixo de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque foi isso que ela aprendeu. Ela registrou lá na criança ferida, na criança, esse perfil de comportamento, esse tipo de relacionamento, e ela vai levar isso para a vida até que ela encontre comigo, ou que ela ressignifique o cérebro dela de alguma forma. O que acontece? O cérebro ele tem algumas funções. Tá? Uma delas é nos colocar na compulsão à repetição. Por quê? Por amor. Seu cérebro te ama e ele é crente. Já falei para você que ele é crente pentecostal. Ele acredita em tudo que você fala para ele, porque ele é muito crente, muito convertido. Além disso, o seu cérebro ele quer que você avance, mas ele sabe que você não tem condições de avançar com as pendências emocionais que você tem. Então, o que ele faz? Ele está sempre preparando o mesmo ambiente, o mesmo tipo de situação para você estar. Por quê? A gente fica assim. Eu já tive um momento de eu dizer assim, cérebro, vou lá no espelho conversar contigo. Vamos lá, ter uma DR eu e você. Cérebro, menos amor, por favor, me ama menos. Porque esse amor está doendo muito. Toda hora, mesma situação, mesmo resultado, mesmo tudo. Mas por que essa é a leitura que a gente faz? Por que eu estou de novo nessa situação? Se eu entrei nessa situação, seja ela qual for, um chefe, um emprego, relacionamento de amizade, relacionamento dentro da sua área de religião, eclesiástico, seja qual for, você entra pensando assim, não, dessa vez, essa amiga não vai me trair, porque eu vou falar pouco, eu vou me apegar menos a ela, eu não vou me expor demais. Ou então entrou num relacionamento, não, dessa vez eu não vou ligar para ele toda hora, não vou falar da minha vida, não vou me apaixonar rápido. Passou 30 dias, está você como? Do mesmo jeito ou pior. Você já está arrastando um caminhão por causa desse sujeito que você nem conhece. Esse sujeito já está te usando e abusando de você, te explorando, ele te xinga, ele te trata mal, ele é abusivo, e você está lá, meu Deus do céu, por que de novo eu escolhi mal? Por que você escolheu mal? Porque seu cérebro te ama, ele quer que você resolva essa pendência emocional, porque ele sabe que enquanto você não resolver essa pendência emocional, você não vai avançar. Então, o que ele faz? Ele coloca você na compulsão à repetição. Como se ele dissesse para você, ei, Alessandra, eu te coloquei de novo nessa situação porque eu estou te dando mais uma oportunidade para você resolver essa pendência emocional. Só que tem um problema aí. Você
não sabe como resolver, e até esse momento aqui eu tenho certeza que você nem tinha essa informação. Então, o que acontece? Você fica só vivendo as mesmas situações. Eu criei um termo para isso, eu chamo de síndrome do bombeiro. Por quê? Você não tem condição de tomar uma decisão assertiva na sua vida. Você só vive apagando incêndio em função das decisões e das escolhas ruins que você faz. E por que isso acontece? Porque quando você vai tomar uma decisão racional, você vai decidir namoro ou não namoro com Joaquim. Automaticamente, seu cérebro vai no seu inconsciente, que é mais rápido. Lembra que eu falei? É menos complexo. Portanto, ele é mais rápido e gasta menos energia para trabalhar. O seu consciente, seu racional, ele é mais complexo, mais inteligente, mas ele é mais lento porque ele gasta mais energia para funcionar. Tudo bem até aqui, meninas? Então, o que acontece? Quando você pensa, vou namorar esse cara é legal, será? Automaticamente, uma velocidade incrível, seu cérebro busca os registros de memória que você tem lá no inconsciente e pergunta, ei, tem algum registro aí de relacionamento amoroso? Tem sim. Homem abusivo, homem bate, homem bebe, homem não supre, gasta tudo e ainda faz passar privação. Ah, então é com esse que ela tem que namorar, porque ela tem que ficar com ele para poder resolver essa pendência emocional. Seu cérebro, entenda uma coisa, enquanto você tem registro de memória, seja um histórico de vida difícil, trauma, crença limitante, às vezes uma palavrinha que você ouviu da professora. Ó, tem gente, a Bianca está dizendo, acabei de passar uma situação. Pois é, Bianca, eu recomendo que você reprocesse seu cérebro urgente, porque senão o seu próximo relacionamento vai ser igual. Porque enquanto não reprocessar, enquanto não ressignificar essas informações, não avança. É sempre o mesmo ciclo. Por quê? Por causa da lei da atração. Nós vibramos numa determinada frequência, tá? Todo mundo tem uma frequência. E você nunca vai atrair pessoas diferentes da frequência que você está vibrando. É por isso que às vezes queria sentar naquelas mesas. Não dá conta, porque a sua frequência está aqui, não está aqui. E você só vai dar conta de atrair pessoas com a mesma frequência que você. Onde é que está isso? Na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos luz e a ciência comprovou que nós somos feitos de energia. Tudo que há tem uma energia e, por isso, vibra numa determinada frequência. Tudo bem até aqui? Mas, voltando aqui para o comportamento repetitivo, toda decisão que você toma hoje é diretamente influenciada pelo registro de memória que você tem no inconsciente, das coisas mais simples a mais complexas. Por exemplo, suponhamos, eu sempre quis uma caneta Stabilo. Na 4ª série primária, todo mundo na minha sala tinha uma caneta Stabilo, menos eu, porque eu não tinha dinheiro. Aí você vai hoje na papelaria comprar uma Stabilo, você compra 50 de cada cor. Se endivida toda. Uma Stabilo que tu não podia nem pagar e você só precisava de uma que você podia comprar. Mas o seu emocional pegou lá o registro, também agora eu vou à forra, eu posso ter quantas eu quiser, eu vou comprar quantas eu quiser, nunca mais eu vou passar a situação de todo mundo ter Stabilo, menos eu. É assim ou não é? Quantas vezes você já entrou numa loja, lidou com dinheiro de maneira emocional, fez uma compra compulsiva que você tinha que provar para alguém, mostrar para alguém, você não podia ser diferente de alguém, ou porque você nunca teve, ou porque você merece, essas foram as desculpas que você se deu. Tudo isso porque provavelmente você tem um registro de memória de alguma situação e quando você vai resolver comprar a caneta, dispara um gatilho mental em você e você vai lá compra o que você não precisa com dinheiro que você não tem para pagar. Assim é para relacionamento, assim é para chefe. Tem gente que aprendeu, teve mãe abusiva, né? Mãe com um comportamento que a gente chama de comportamento jezabélico, né? Que a gente chama biblicamente falando. É um comportamento. Tem gente que acha que é um demônio, não tem nada a ver. É um comportamento, um modus operandi que a gente chama, dá esse nome porque tem uma mulher na Bíblia que tinha esse nome, que tinha esse comportamento, ok? Por quê? Aquela pessoa que é abusiva, aquela mãe abusiva, que é dependente emocional, que sobrecarrega, ou então que inverteu os papéis, né? A filha é mãe da mãe, né? Ah, não, minha filha tem mais juízo que eu, quer dizer, não teve a oportunidade de ser filha. Tudo isso vai gerar registro de memória. Essa pessoa vai passar a vida toda cuidando. Até quando ela casar, ela não vai ter um marido, ela vai ter um filho. Por quê? Por conta dos registros de memória. Por isso que tem homem que não sabe ser homem. Porque um homem só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. Ok? Aí o que acontece? O homem dele, o pai dele, não sabia ser homem, ele aprendeu daquele jeito, que a mãe manda no pai, manda e desmanda, a mãe é dependente dos filhos, e ela escolhe até a mulher. Qual tipo de mulher que ele vai escolher para casar? Igualzinho a mamãe dele, porque ele não aprendeu a tomar decisão. Então, ele tem que encontrar outra mãe que tome decisão no lugar dele. Então, ele não sabe ser homem. Por quê? Porque ele tem registro de memória, porque ele aprendeu assim.
E ele precisa desconstruir isso, reprogramar o cérebro dele para sair da compulsão à repetição, porque a compulsão à repetição é uma função do cérebro. O cérebro sempre vai colocar a gente na compulsão à repetição. Aí você fala, Alessandro, que adianta eu fazer 10 anos de terapia, então? Adianta, porque quando você, por exemplo, eu posso falar da minha área, quando você ressignifica o cérebro, quando você reprograma o seu cérebro, o que acontece? Você eliminou esses registros de memória, mas órgão não muda de função, correto? Coração, você pode botar um marca-passo, mas ele vai continuar bombeando sangue, não vai fazer outra coisa, não vai virar cérebro, porque botou marca-passo. O cérebro é a mesma coisa, a gente reprocessa o cérebro e ele vai continuar tendo a função, a compulsão, a repetição. Só que, quando a gente reprocessa, tem condição de treinar o cérebro para colocar você na compulsão, a repetição, para alcançar os resultados e os sonhos dentro daquilo que você quer viver. Por quê? Porque você primeiro limpou o seu histórico de vida, primeiro você tirou suas crenças limitantes. Aí você não vive mais essa compulsão à repetição por causa do passado. Você vai viver na compulsão à repetição do futuro, que é sair. Você saiu do ciclo vicioso e entrou num ciclo virtuoso, onde seu cérebro coloca você para atrair pessoas, situações, ambientes, para você agora alcançar resultados. Ok, tudo ok até aqui? Por que eu tenho condição de fazer isso no reprocessamento, por exemplo? Por um motivo muito simples, pelas regras do cérebro. O cérebro é crente. Toda história que eu contar para ele na sua cabeça, ele vai acreditar. Então, a gente vai contar para ele a história certa, para ele levar você para o lugar que você quer ir, para onde você quer chegar. E ele vai acreditar porque ele é crente. E por que ele acredita? Porque o cérebro não faz a diferença entre fantasia e realidade. Tudo ele acredita, tudo para ele é verdade. Enfiou na sua cabeça é verdade. O cérebro é atemporal. Ele não faz a diferença entre passado e futuro. Ele só tem presente. Tudo para ele é hoje. É por isso que quando você viveu um trauma de 20 anos atrás, se você começar a pensar nele agora, você começa a ficar meio deprimido, né? Assim, fica meio triste, meio para baixo, meio down, a frequência baixa, não é assim? Por que isso acontece? Porque para o seu cérebro, como para ele tudo é hoje, é como se você estivesse revivendo aquele momento naquele instante que você está pensando mais uma vez. E se você pensar nisso 3 vezes por mês, você vai viver naquilo e não vai sair nunca. Tudo bem? Fez sentido até aqui? Essas são regras do nosso inconsciente, regras do nosso cérebro que nunca vão mudar. A gente é que ressignifica as informações para passar a viver bem. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Não? Sim. Pois não, Ana. Alessandra, você falou que é esquizoide e que você, por natureza, é procrastinadora e que seu esposo parece ter um traço masoquista, né? Masoca, Masoca. E que isso faz com que ele faça aquilo que você não faz e aí caminha, não é? Isso. Por quê? Só dá certo. Por quê? O que significa a grande briga, a grande guerra que as feministas piram, né? Alessandra, você é feminista? Não, filha. Sou feminista, não sou mulher de Deus. Alessandra, você é politicamente correta? Não, sou biblicamente correta, que é ali que eu vivo bem. Meu marido, quando ele diz assim alguma coisa para mim assim, mas você não podia fazer isso? Eu podia, mas Deus não mandou. Ele mandou você fazer, porque se eu começar a fazer, vai ficar muito pesado emocionalmente para mim. Então, eu não quero fazer nada. Ou então eu brinco com ele aqui. Mostra aí a minha foto que você tirou naquela passeata de direitos iguais que eu estava. Eu duvido você achar que eu não estava lá. Eu não quero nada de direitos iguais, filho. Por mim, eu podia estar em casa cuidando dos filhos, e ele ganhando dinheiro lá na rua e me dando cartão de crédito, me dando um carro zero, um iPhone do ano. Para mim, estava feliz da vida. Se eu pudesse só estudar e nem fazer nada com isso, se fosse a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não quero ocupar papéis que não são meus. O que eu vejo são mulheres cansadas, sobrecarregadas, porque elas não têm condição, elas não têm coragem de sair do padrão, sabe? Que ela tem que ser super. Ela tem que estar alta, bonita, magra, loura, tem que ser super, tem que estar com a mesa posta, o jantar pronto, as crianças impecáveis, dever de casa pronto, e o marido chega e ainda tem que estar bonita, cheirosa, alta, magra, loura e preparada, com muita disposição para fazer sexo. Eu não quero esse papel. Porque eu quero um papel onde eu viva uma realidade possível. Eu sou capacitada por Deus com a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas para isso eu preciso de organização e autorresponsabilidade. Saber que tem coisa que talvez não esteja dando certo, porque eu não posso assumir a minha responsabilidade de me organizar e de fazer, porque eu dou conta de fazer. Está dentro de mim. Todas nós damos conta. Às vezes a gente quer fugir da responsabilidade. Aí, por que eu estou falando isso para você?
Por que que dá certo aqui na minha casa? Porque nós estamos debaixo da submissão bíblica. O que é a submissão da mulher, da esposa ao marido? É estar debaixo de uma mesma missão. Como o meu marido e eu, nós estamos caminhando para o mesmo lugar, debaixo de uma mesma missão, dá certo, porque ele me apoia em todos os meus projetos, ele é o meu suporte, ele prepara o alicerce, ele me dá toda a estrutura para eu ir lá e fazer o que eu preciso fazer. Mas, se não fosse meu marido, eu não dava conta de fazer tudo, vou ser sincera. Ou eu tinha que dar conta de contratar um profissional para cada coisa, não dava conta, porque tem coisa que eu sou procrastinadora, e para mim é bem puxado fazer, mesmo com autorresponsabilidade, com alarme no telefone, com a minha agenda tocando. É difícil. Eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, mas tem coisa que eu preciso que ele me cobre um pouco, porque eu sei que eu sou procrastinadora. Pronto. Então, é aí que eu quero fazer a pergunta. E quando você quer desenvolver, não é, a diligência, né, em contraparte da procrastinação, que você não tem uma companhia que vai te ajudar, que você precisa fazer isso ao seu favor, pelo seu autogoverno, porque você está já nessa consciência, e que você não tem o outro para te ajudar. Como é que faz? Então, você encontra mecanismos, porque tem coisa que não adianta meu marido cobrar, tem coisa que é comigo, né? Aí eu fui desenvolvendo ferramentas que funcionavam para mim. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho que preparar uma aula, e eu sei que eu vou enrolar, porque, além de tudo, eu sou viciada em adrenalina. Não sei se vocês sabem que eu tenho vício de adrenalina, a adrenalina tem um ciclo, né? Eu sou viciada em adrenalina. Então, se eu tenho um mês para te entregar um negócio, eu vou precisar de 3 horas para fazer o que eu preciso te entregar, eu deixo para fazer nas 3 últimas horas, sabe por quê? Por causa da adrenalina. É automático. Claro que eu estou me disciplinando para sair um pouco disso. Não me disciplino para sair total, porque eu acho que eu sou meio cara de pau. Eu deixo um pouco, porque eu gosto de estar me superando, que é um outro traço corporal. Eu sou rígida também, e o rígido, ele é muito competitivo, né? Se eu não tiver uma competição com ninguém, eu arrumo uma competição de mim comigo mesmo, que é saudável. Porque eu uso isso para me potencializar. Então, por exemplo, se eu sou procrastinadora, quais são as ferramentas que eu desenvolvi? Eu boto alarme na minha agenda ou eu me exponho. É o que mais funciona para mim. Eu tenho que dar uma aula. Aí eu combinei com o Pami dar essa aula hoje. Se a Pami disser para mim assim, Alê, dá uma aula lá na comunidade Exoma, assim, dou sim, vamos combinar. E vamos combinar. E ficou nisso. Mas se eu disser para ela, dou sim, eu posso dia 20 de maio, tal hora, tal coisa. Eu botei um prazo. E eu tenho que cumprir aquele prazo, porque eu não gosto de faltar com a minha palavra. Então, quando eu me exponho, às vezes eu vou na internet. Eu não quero fazer live, estou com preguiça. Tal dia eu vou fazer uma live, o tema vai ser esse. Já marquei ou já? Já botei na praça ou não já? Então, eu tenho que ir, porque eu já assumi um compromisso, eu liberei uma palavra, eu não vou deixar a minha palavra faltar. Então, são coisas, são ferramentas, pequenas coisas, pode parecer simples, e é simples mesmo, mas para mim funciona super. Quando eu sei que eu vou ter preguiça de fazer uma coisa, eu dou um prazo e me exponho de alguma maneira que eu sei que eu vou ter que cumprir aquilo. Tá. E aproveitando essa deixa aí que você falou sobre o outro traço, que é o rígido, que tem muito de perfeccionismo, não é? Então, na verdade, não é o perfeccionismo, porque as pessoas confundiram um pouco. Tem gente que ainda está achando que perfeccionismo é uma virtude, e não é. Perfeccionismo é um defeito, porque o perfeccionismo, por definição, é a arte de procrastinar, ok? Então, o que é saudável? A excelência. Excelência é muito diferente de perfeccionismo. Excelência você faz, entrega o que você precisa e depois você vai aperfeiçoar aquilo para uma próxima vez. E o rígido é muito assim. Ele entrega, mas nunca vai estar bom para ele. Tem sempre o negócio vai melhorar e isso é saudável, né? Contanto que ele entregue, porque o perfeccionista é o quê? Ele nunca está bom, então não entrega nunca. A excelência não. A gente faz o melhor que foi possível, entrega, já entrega pensando assim, poxa, mas da próxima vez, eu vou até anotar aqui, da próxima vez isso aqui pode melhorar. Não é assim? Tá tudo bem. Excelência. O rígido é muito competitivo, né? A gente espelha muito. Eu já deixei, quando eu era muito enferma emocionalmente, ou antes até de reprocessar meu cérebro, eu deixei de me conectar com muitas pessoas por conta da rigidez, sabe? Porque o rígido não aceita competição, o rígido não quer se dar com outro rígido, porque é competição, só que não faz sentido competir com pessoas, né?
coisas competem nas prateleiras, pessoas não. Então, o que é saudável? Já que você tem o traço, um percentual alto de rigidez, eu estou vendo que você tem, o que é saudável? Saudável é a gente fazer essa competição interna. Né? Eu, por exemplo, eu sou viciada em organização de tarefas. Então, por exemplo, se eu vou lavar a louça, antes de ir para a pia, o meu cérebro já está assim. Não, eu vou lavar primeiro o prato raso, depois o prato fundo, depois porque vai ficar tudo arrumandinho. Se eu precisar sair de repente e chegar alguém na minha casa não vai estar com a sensação de caos na pia, uma louça, tudo, panela em cima do prato, o escorredor parece que vai desabar tudo em cima de você. Eu não consigo viver dessa maneira. Você pode chegar na minha casa qualquer hora do dia, da noite, da madrugada que você quiser, a minha casa vai estar sempre do mesmo jeito. Não está perfeita, mas tem uma coisa ou outra aqui, sabe? As coisas estão sempre guardadas. Eu, por exemplo, eu guardo tanto no mesmo lugar as coisas e às vezes a gente precisa trocar de lugar por algum motivo. Mas aí hoje eu tenho que avisar meu marido e minha filha. Porque, por exemplo, eu guardei aquela tesoura, aqui em casa eu tenho a tesoura da cozinha, a tesoura de fazer costura, que eu gosto de trabalhos manuais, a tesoura aqui da papelaria gráfica, que são tesouras específicas. Eu guardo há tantos anos cada tesoura no seu lugar, que quando eu preciso trocar que aquele lugar não comporta mais, eu fico assim, Anatólia, vem cá, minha filha, que eu vou te mostrar onde é que eu vou guardar isso aqui agora, para você me ajudar a lembrar. Porque são 20 anos guardando no mesmo lugar. Quando eu troco, eu não sei onde está. Até eu acostumar que mudou de lugar, por quê? Coisas que têm seus devidos lugares voltam para o lugar com maior facilidade e fica mais fácil você manter uma vida ordeira. Né? Eu dou dica para todo mundo de alta performance. Às vezes o cara, Alessandra, só isso. Eu falei, se você soubesse o poder disso, você já tinha começado a fazer. Comece o dia uma tarefa pronta. Arrume a sua cama. Arrumar a cama é simples, mas te dá um pequeno sentimento de realização, de missão cumprida, de tarefa pronta. E isso vai trazer mais leveza para desenvolver as demais tarefas que você precisa ao longo do seu dia. Acabou de arrumar a sua cama, eu não sei se você medita, se você ora, se você bate tambor, se você faz yoga, eu não sei. Mas acabou de arrumar a cama, vai falar com Deus. Coloca o seu dia diante dele. Espírito Santo me ajuda a organizar. Eu estou falando na minha linguagem, tá, gente? Porque eu oro, Espírito Santo, tu é o ajudador, tu é o mestre dos mestres e nos ensina tudo, sobre todas as coisas. Então, me ajuda a organizar o meu dia, me ajuda a dar conta das tarefas, me ajuda a otimizar o meu tempo de maneira que eu tenha tempo até para descansar, até para desfrutar. Espírito Santo, me desperta ao longo do dia para eu tirar nem que sejam 5 minutos para tomar um café e contemplar o belo. Espírito Santo, me ajuda a agradecer. E no final do dia, você pensar, antes de dormir, o que foi de bom que te aconteceu naquele dia, para você dormir com essa lembrança. E se possível for, 20 minutos, olha, se eu fosse você, eu estava anotando isso. E se possível for, 20 minutos, pelo menos, antes de você dormir, você repita para você audivelmente. Eu dou conta, eu estou realizando cada um dos meus objetivos, eu estou indo de encontro aos meus sonhos, para o seu cérebro, que é crente, que acredita em toda a história que você conta para ele dormir, porque à noite, durante o sono, é que o cérebro registra na memória, na memória RAM, na memória profunda. Ele registra as informações de tudo que você estudou durante o dia. Eu, por exemplo, sou uma péssima aluna, porque eu durmo muito tarde e às vezes eu perco conteúdo, informação, e depois eu tenho retrabalho. Por quê? Dormir tarde é problema, porque o cérebro não descansa e não guarda, não armazena as informações importantes daquilo que a gente estudou ou que aprendeu durante o dia. Então, 20 minutos antes de dormir, para tudo. Quando você estiver deitado, repita para você mesmo. Conta uma história para o seu cérebro. Olha, você deu conta de tudo. E aquilo que ficou, amanhã você vai fazer melhor. Olha, sabe, seja você o seu ajudador, porque a Bíblia o tempo todo nos ensina a tomar cuidado com as palavras, a usar as palavras em nosso benefício, mas a gente usa a palavra o tempo todo contra nós. É o tempo todo escassez. O foco está o tempo todo desfocado, porque o foco está sempre naquilo que falta e não naquilo que já resolveu, e não na gratidão porque resolveu. É sempre na falta, é sempre na escassez. Isso é uma maneira de pensar muito ruim. Respondi a sua pergunta? Perfeito, Flor. Obrigada. Então, vamos lá. Gratidão. Deixa eu ver aqui que eu saí um pouco aqui da minha ordem. Né? Falei do reprocessamento, falei do cérebro.
Eu queria falar um pouco com vocês sobre a vigilância da mente, tá? Vigia, porque às vezes a gente quer alcançar resultado, mas você não vigia aquilo que entra na sua mentalidade, sabe? Lembra sempre dessa historinha que eu brinco com você, que o cérebro é crente e convertido. Tudo que entrar no seu cérebro ele vai acreditar em você. Toda história. Para de ver essas coisas de tragédia. Sabe? O que tem de gente essa semana mandando mensagem para mim, para saber se manda o filho para a escola ou se não manda é fora do normal. E eu tenho dito a mesma coisa para a pessoa: filho, desliga a sua televisão e vai orar. Porque a maioria é crente convertido, crente protestante, e eu digo: que Bíblia é essa que você segue? Então você acha que Deus falhou na capacidade de zelar e de guardar o seu filho? Como assim? Você vai orar. Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal lá na igreja. Hoje começou uma oração na minha igreja, 7 horas da manhã, terça-feira. E levantou-se um clamor pelas escolas, pelos filhos, pelos nossos filhos, na universidade, nas escolas, não só por causa desses alarmes, mas também porque chega, basta dos nossos filhos entrarem convertidos na universidade e saírem de lá zoados, totalmente desfigurados. Basta disso aí. Responsabilidade nossa. Autorresponsabilidade. Mas quantas pessoas tinham lá às 7 horas da manhã? Tem gente que não pode. Mas tinha muita gente que poderia estar lá, mas não estava. Porque eu não gosto de responsabilidade. As pessoas não gostam de responsabilidade. Só que tem uma coisinha aí. Responsabilidade não se delega. Você pode delegar autoridade. Vá no meu nome, eu estou te dando esse cargo aqui em meu nome, assim embaixo de você que eu estou te delegando isso aqui. Mas responsabilidade não é delegável. Por quê? Porque a responsabilidade você pode postergar, empurrar com a barriga, o que você quiser. Mas chega um dia que ela faz, ó, toque, toque, e quanto mais esse tempo passar, mais difícil vai ser assumir essa responsabilidade. É por isso que está tão na moda o termo autorresponsabilidade. Porque nós não gostamos de assumir responsabilidade. A gente gosta de encontrar culpado. Ou foi Deus, ou foi o diabo, ou foi o irmão, foi o chefe, foi meu filho, foi meu marido. A gente nunca tem culpa de nada. Mas sem autorresponsabilidade a gente não avança. Entendendo que responsabilidade não se delega. A responsabilidade ela é pessoal, individual e intransferível. Então, vigia com o que você assiste. Vigia com o que você lê. Vigia com que tipo de música você ouve. Eu canso de lidar com mulheres, elas não sei por que eu não caso. Eu falei, então, tem uma foto de você de ladinho no seu Instagram de biquíni dizendo que Jesus é bom. Se eu sou homem, eu ia lá para pegar você num dia só e depois tchau para você. Nem seu telefone eu ia querer, porque tá facinho demais. Segundo, quais são os lugares que você frequenta? Esse negócio dessas baladas, desse negócio universitário aí. Não, porque ele me traiu, agora quem trai sou eu. Não, porque ele não me quis, agora eu também não quero, eu estou pegando geral. E você diz para mim que você quer casar, filho? Nesses lugares? Com essa mentalidade? Vamos resolver esse registro de memória que você tem, porque você está com o dedo podre. Todo lugar que você vai, a pessoa vai na conferência da igreja e consegue achar um homem abusivo, espancador dentro da conferência, na igreja. Só tinha ele lá que era desse jeito. Tinha um monte de homem bom, né? Decente, protetor, supridor, mas ela arrumou o único lá que era espancador. Compulsão, repetição. Que enquanto não for resolvida, não sai do lugar. Então, vigia, ajuda seu cérebro. Eu costumo dizer, menina, por favor, ajuda a minha fé. Vigia o que entra pelos seus olhos, seus ouvidos. Exercite reflexão com foco. O que é reflexão com foco? Parar com esses pensamentos tóxicos. Faz um exercício audível. Começou com um pensamento ruim, de baixa frequência, rejeita. Eu não aceito, assim mesmo, eu não aceito esse pensamento não é para mim. Eu tenho pensamento de paz. Pensamento que Deus tem para mim é pensamento de bênção, não de mal. É pensamento para prosperar, é pensamento para avançar. Eu rejeito. Vai chegar uma hora que vai acontecer um negócio aí na sua cabeça que vai dizer assim, não adianta baixar a frequência, não adianta pensamento tóxico, porque ela não aceita. Tá? Vai por mim. Exercício, é foco. Entenda que quando você pensa, tudo muda. Mas você precisa mudar a sua maneira de pensar. Isso é exercício, é rotina. Se preciso for, bota seu alarme. Quantas mulheres aqui têm uma maçã? Levanta a mão para mim. Quantas aqui tem um iPhone? Quantas têm um smartphone? Eu tenho smartphone.
Então não temos desculpa, filha, porque todo mundo tem agenda e tem alarme no telefone. Acabei com a sua desculpa. Basta você sentar agora. Ah, e eu aprendi com a minha amiga Pam, que agora eu peguei para mim. Falei, ó, peguei para mim e eu recomendo para todo mundo. Compra uma Alexia. Já estou até distribuindo o link, acho até que a Amazon está prestes a me pagar uma comissão. Porque eu estava conversando com a Pam um dia sobre a organização, a Pam falou para mim da Alexia, e eu aprendo muito com ela. E ela estava brincando comigo do Luca. Eu falei, cara, além de tudo, esse negócio é lúdico para quem tem filho. Uau! Agora eu estou distribuindo a Alexa. Irmã, compra uma Alexa. Pega, está aqui o link. Ó, você precisa de uma Alexa. Está aqui o link, está aqui o link, está aqui o link. Sabe por quê, irmão? Nós aprendemos umas com as outras. Nós crescemos juntas. E não tem problema nenhum. Ninguém sabe tudo. Né? Eu vou aproveitar para fazer a deixa aqui. Coisas competem nas prateleiras. Eu não sei tudo, vocês não sabem tudo. A gente aprende uma com as outras. Isso é muito legal. Eu estou dando aula, às vezes, lá na minha turma de mentoria, e eu estou sempre falando, não, porque eu tenho uma amiga assim, não, porque... Por quê? Porque é saudável. É saudável. Caminharmos juntas nós somos mais fortes. Juntos nós fazemos um elo com mais força, porque se um está fraco, tem outros ao redor que ajudam a levantar, ajudam a fortalecer, ou ajudam a orar, ou ajudam com conhecimento, cada um dentro da sua área. Então, vigie, tá? Exercite. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Estava na Bíblia ou não estava? Se você estivesse lendo a Bíblia, talvez você não precisasse de mim. Está tudo lá. É por isso que eu uso muito. Quarta característica que eu quero falar com vocês sobre o pensamento. Você precisa de um novo pensamento. Exercite um novo pensamento saudável até que ele fique automatizado para você. Vou dar um exemplo que eu sempre uso esse exemplo há muitos anos, porque eu acho ele muito pontual. Quando eu era adolescente, a minha mãe dizia assim, vai lá comprar no mercado, comprar queijo e presunto. Aí eu ia para a fila do mercado, ou da padaria, seja lá o que fosse, e eu ficava indignada comigo mesmo, porque toda vez que eu ia pedir o presunto, eu dizia, me vê 300 gramas de presunto, eu saía dali com uma raiva de mim mesma, que pode parecer bobo para você, mas aquilo me incomodava profundamente. O que eu passei a fazer? Eu passei a ir para a fila do Frios lá, para comprar, e eu ficava na fila assim, o grama, 300 gramas, é masculino gênero, 300, não é 300, é 300, 300, 300. Até que automatizou, e nunca mais eu pedi frios errado. Quero 300 gramas, porque é o grama. Faça isso para tudo na sua vida, aplique para a sua realidade. Vai para a fila e começa a pensar, até a hora que virou automático. Automatizou, você parte para outro pensamento, que é assim que você cria bons pensamentos e hábitos, inclusive com quem você é. Eu sou forte e corajosa. Alessandra, como é que você aguenta? Eu aguento sim, porque Deus me deu capacidade para aguentar. E o que eu não sei, ele vai me ensinar e eu vou aguentar do mesmo jeito, porque eu sou forte e corajosa, porque eu não acredito na minha circunstância, eu não acredito que as pessoas falam a meu respeito, eu acredito naquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia está dizendo, seja forte e corajosa. Então, eu sou forte e corajosa, e não tem ninguém que tire de mim essa realidade. É isso que você precisa fazer por você. Pensamento, treinar o seu pensamento. Sabe? O mentaliza que acontece. Quem aqui já ouviu na internet aí? Irmão, mentaliza o que acontece. Quem aí já ouviu? Eu já ouvi. Levanta a mão. Eu já ouvi. Quem? Elizabeth, Cláudia, só? Ouviu o mentaliza o que acontece? Eu já Cíntia ouvi. também já ouviu? Sim, já ouvi também. Ó, Adriana já ouviu. Quem já ouviu? Irmão, mentaliza o que acontece. Deixa eu te explicar. Para de gracinha. Mentaliza o que acontece, é real e funciona. Só tem um porém. Quando você está cheio de crença limitante do seu histórico de vida, sua frequência não é essa. Você ainda está reagindo na vida, está com a síndrome do bombeiro. Você está apagando incêndio, porque seu inconsciente influencia a sua tomada de decisões, tá? Mas o pessoal adora fazer de conta que não conhece Bíblia, que não está usando a Bíblia para enganar você, vender para você curso que você não precisa, curso que não vai mudar em nada a sua vida. Então, eu vou dizer para você a verdade. Você sabe o que é mentaliza que acontece? É fé. Vou dar para você qual é a definição de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mentaliza
que acontece. Você não viu, mas você crê que vai acontecer, você vai lá, que a Alessandra Godinho ensinou para você. Conta essa história para o seu cérebro, que seu cérebro é convertido, ele é crente, ele vai acreditar em você e ele vai usar a função poderosa que ele tem, vai colocar você na compulsão, a repetição, para você alcançar. Mas sabe por que não está alcançando? Você está contando para o seu cérebro a história que você ouviu lá da sua mãe. Você não vai dar para nada, você vai ser prostituta, você não presta para nada. Aí a professora disse que você era burra, e você foi para a vida burra. Todo curso que você começa a fazer, se deixa pela metade, você não termina nada, porque alguém disse que você era burra, porque você acreditou nisso. E você não contou outra história para o seu cérebro. Você não ressignificou. Ah, tem muita mulher melhor que você. Você não é boa, você não é o suficiente, você não é boa o bastante, você não é bonita. Não, eu arrumei outra na rua porque você não era bonita. Eu arrumei e você está acreditando nisso tudo. Olha o que diz Êxodo 34:7. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até terceira e quarta geração. Tem um outro versículo que fala que a maldição dos pais, ou a iniquidade dos pais, ou a transgressão dos pais, via os filhos até terceira e quarta geração. Tem gente que está achando que as suas escolhas, elas não têm nada a ver, entendeu? São só as minhas escolhas. Não, as suas escolhas vão impactar a sua descendência até terceira e quarta geração. Por quê que vai impactar? Porque os pensamentos são coisas físicas, são reais. Eles ocupam espaço na sua mentalidade, tá? Porque todos os dias os seus pensamentos, eles mudam a estrutura do seu cérebro. Por quê? Porque quando você tem esperança, você direciona seu cérebro positivamente. Quando você tem pessimismo, você direciona seu cérebro negativamente, ok? E como é que eu sei disso? Que a Bíblia já falou, e eu acredito primeiro nela. Aí, como não era suficiente para algumas pessoas, a ciência comprovou. Como? Através do DNA, porque está comprovado, tá? Que o DNA, geneticamente, tá? Ele traz as informações genéticas, as informações geracionais, as informações emocionais e comportamentais. Está tudo no DNA até terceira e quarta geração. É ciência comprovando Bíblia, ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? 6. Escolha certo. Entenda que você tem uma mente que controla o corpo. O cérebro faz parte desse corpo. Isso significa dizer que é a sua mente, a sua mentalidade que tem que mandar no seu cérebro, que faz parte do seu corpo. Mas como é que você está vivendo? Você vive pelo seu emocional, que controla toda a sua vida. E você não foi chamada para viver emocionado. Desliga a televisão. Sabe por quê? Quando você vai assistir filme, quando você vai assistir novela, né? O que acontece quando você assiste filme e novela? O mais sábio, né? Aquela pessoa que todo mundo recorre, é o sábio mor do filme, aquele que vive humildemente, etc. e tal, que vive cercado de livros, porque tem todo um processo de arquétipo ali para passar a impressão de sabedoria. E aí todo mundo no filme recorre a ele. Aí no final ele disse: não sabe o que fazer, ouça o seu coração. Mentira. Você aprendeu isso, mas é mentira, te enganaram. Você não tem nada que ouvir coração nenhum, você tem que viver racionalmente. Uma mente que controla o corpo, que dá ordem para o seu cérebro. Você não foi chamada para viver emocional, você foi chamada para viver racional, tendo condição de sair da síndrome do bombeiro e tomar decisão assertiva, assumir o controle de todas as áreas das suas vidas. Não pensa que eu sou boazinha, não, porque eu não sou. Tá? Eu não sou boazinha, eu sou a malvada favorita, porque eu sou a pessoa que tem coragem de dizer para você aquilo que muitos deveriam dizer e eles não têm coragem. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro às custas de vocês e eles não vão mudar a sua realidade, eles não vão ensinar vocês o que você precisa, que eles querem um produto perpétuo. Faz de conta que eu não uso a Bíblia, faz de conta que eu não estou te dizendo a fonte. Eu não preciso disso. Graças a Deus, eu tenho cliente o ano todo, um cliente que ressignifica tudo, ele me traz 20 outros. Então, eu estou aqui para cumprir o meu papel. Meu papel é dizer para você: ponha-se no seu lugar.
Assuma o controle da sua vida, assuma autorresponsabilidade e vai viver tomando decisão assertiva para você chegar ao final da sua carreira dizendo: eu atingi meus objetivos, eu impactei pessoas, eu estou deixando uma marca, um legado nessa terra para minha descendência até terceira e quarta geração. Eu sou uma pessoa realizada, porque eu realizei os meus sonhos quando eu consertei a minha vida, quando eu tomei a decisão de assumir o controle da minha vida, ok? Alguma pergunta até aqui? Ale, Sim, tá me ouvindo? estou Eu sei que ouvindo, você não não estou vai vendo falar o seu signo, porque você é cristã, mas eu queria como saber é quando que... você nasceu. Eu, 31 de Ai, maio. 31 de maio nasceu essa pessoa doce, mansa e meiga, que sou eu. meu Deus do céu. KKK, Doce Mansa foi legal. Cara, agora eu entendi tudo. Sabe? Eu sou essa Que pessoa mansa, legal. doce e meiga. Eu sou uma pessoa extremamente Fofa. amorosa. Eu sou extremamente paciente. Mas eu não Mas dou eu moleza para tô, ninguém, porque senão eu tô vocês não achando saem do lugar. interessante isso. Esse lance Oi? de racionalidade, sabe? Eu acho que Deus tem batido muito isso em mim. E tá vindo de todos os lados, sabe aquela sincronicidade? E Isso tá vindo aí. de todos os Porque lados isso. quando Deus quer falar uma coisa com alguém, você pode rodar o mundo inteirinho. Todo lugar que você for, você vai ouvir a mesma coisa, porque aquilo é para É, você. Não adianta se assoviar, quem sabe, talvez. Não, é contigo mesmo. É com você. Não é com o vizinho, não é, é com você. E é para você. doideira. Muito bom. Meninas, sou todo ouvidos agora. Perguntas. Se eu não souber responder, eu prometo que eu estudo e volto para responder. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lê. Teve uma situação que você colocou dos filhos que as mães não sabem que resolvem tudo e os filhos ficam meio infantis. E como que a gente faz para não atrair esse tipo de pessoa? Porque eu atraio facilmente Então, esse tipo de você está na pessoa. compulsão, você com certeza está na compulsão repetição. Ou seu pai tinha esse comportamento, você aprendeu, É, meu pai era então, lento. é a compulsão repetição. Você tem um registro de memória, enquanto você não reprocessar e ressignificar esse registro, é o que tem para hoje, é o que vai ter para amanhã, é o que vai ter para ano que vem e daqui a 10 anos. Por quê? Porque você tem uma crença limitante, você tem um registro de memória. Enquanto você não resolver essa pendência emocional, o cérebro não deixa você avançar, porque ele sabe que você não dá conta de avançar. Por quê? Porque você tem um registro que precisa ser resolvido. É como se o cérebro, quando a gente ressignifica, quando você está na compulsão repetição, com esse dedinho podre, você toda hora vivendo o mesmo evento. Quando a gente vai reprocessar, é como se o cérebro pegasse essa pendência, ele resolve, e como se ele desse um carimbo de resolvido naquilo e jogasse fora aquela pendência. Então, não faz sentido mais para ele acessar aquilo, porque está resolvido. Então, ele não precisa mais colocar você naquela situação. Mas enquanto não reprocessar, não resolve, não. Experiência própria. Lê, tá me ouvindo? Oi? Agora você vai, Eu estava procurando o chat aqui, mas não tô encontrando. agora você vai responder as perguntas, certo? Vou. Eu